E aí, pessoal, boa noite. Estamos de volta aqui com mais uma live aqui para vocês, conversando sobre portos. Desculpe aí, hoje eu tive um dia um pouco corrido. Mas, pessoal, só me confirma aí, fiz algumas alterações aqui e o som não estava chegando legal aqui no meu teste. Só quero que vocês me digam aí se o som está chegando legal para vocês aí. Então, estou precisando desse feedback. Outra coisa, eu estou sentindo aqui o gráfico aqui do programa está identificando que a conexão não está legal, entendeu? A gente deve estar com algum problema por causa das chuvas, né? Então a internet fica oscilando muito, então ela está oscilando bastante aqui. Tem hora que ela fica legal, tem hora que ela volta e fica. É como se fosse aquele sinal verde, amarelo, vermelho. Aí quando fica verde, a transmissão está saindo legal para vocês. Quando começa a ficar vermelho, já começa a ficar assustado, porque aí o pessoal já começa, né, a ter problemas em receber a nossa transmissão. Mas pelo menos até agora ninguém reclamou, então o som está chegando legal para vocês aí, correto? É uma coisa que eu tenho que melhorar logo essa nossa questão desse som aí, para que a gente tenha uma configuração perfeita para fazer uma ótima transmissão para vocês e efeito de som também. Então estamos aí, né? Finalizamos, né, nessa última semana, acho que foi na segunda-feira, a enquete, né? Em que colocamos dois temas, né, lá na página do Facebook. E a enquete, se o tema seria a tripulação de navio, né, a hierarquia, né, como é que funcionava cada função de cada um, ou a mão de obra avulsa, ou seja, o trabalhador avulso, em que colocamos essa enquete lá na nossa página e a mão de obra avulsa ganhou de 58% contra 42% da tripulação. Então, isso aí, pessoal, ajuda bastante para que a gente consiga trabalhar bem as enquetes. E logo depois da nossa live hoje, teremos mais uma nova enquete aí, o próximo tema da próxima semana, que eu vou confirmar o dia ainda. Possivelmente não será na quinta-feira, ou vai ser na quarta-feira ou na sexta-feira da próxima semana. Mas isso aí a gente confirma aí depois, a gente consegue fazer a divulgação da nossa live. São 21 horas e 40 minutos, horário de Brasília. Eu vou dar só um break rapidinho aqui, só para apresentar aqui os nossos serviços, né? E a gente volta já para começar a falar da mão de obra, né? Das operações com quem ele se envolve, cada função, como é que funciona a mão de obra avulsa. Então é só um instantinho e voltamos já.
Eita, Betânia, é aquele botãozinho que a gente esquece. É aquele botãozinho que... Deixa eu voltar aqui. Tava sem áudio. É um botãozinho para não pegar aquela conversa interna. Sabe como é que é, né? A gente esquece aquele botãozinho ligado na hora da propaganda. E quando volta... Já de vez em quando acontece isso, pessoal, peço desculpas. Né? Eu acredito que desde que a gente retornou do intervalo, vocês não escutaram nada do que eu estava falando. Nem conseguiram fazer leitura labial, né? Eu acho que vocês também não conseguiram fazer isso. Mas eu estava agradecendo ao Marcelo Martins, que tinha entrado aqui na nossa live. Eu não sei se ele ainda está aqui acompanhando a nossa transmissão ao vivo, que ele é da Trans Sete Mares, Rio de Janeiro, e é o mais novo apoiador cultural do projeto, não, do programa Realmente Conversando sobre Portos. Não é mais um projeto, gente, é uma realidade. Então, eu estava agradecendo aí ao Marcelo, da empresa Trans Sete Mares do Rio de Janeiro. Ele está firmando uma parceria aí, e se Deus quiser, vamos alavancar aí muitos negócios aí no futuro. Voltando agora com o áudio, agora vamos começar oficialmente a nossa live, né? Começando atrasada, tive uns contratempos e acabou impedindo o início da live no horário como eu gostaria que tivesse ocorrido. Então, vamos lá voltar aqui, né, ao que a gente estava falando. Não existe falar em mão de obra avulsa, né, trabalhador avulso, sem mencionar, né, essa instituição, que é o órgão gestor de mão de obra, o OGMO, pessoal. O OGMO. Que cada porto organizado deve constituir, né, um órgão gestor de mão de obra, né, para administrar, para gerenciar a mão de obra avulsa, o trabalhador portuário avulso, né, que atende às demandas dos operadores portuários. O órgão ele é controlado, né, e mantido pelos operadores portuários. Então, é importante vocês terem essa visão. Deixa eu só passar aqui o próximo slide, aqui antes de eu voltar a aparecer para vocês. Como eu estava mencionando, operadores portuários constituem o órgão, ou seja, é um controle. Deixa eu ver aqui. O pessoal vai entrando aí, pode fazer os comentários, daqui a pouco eu dou uma paradinha aqui, dou um break para ler os comentários de vocês, viu? O órgão também administra e fornece a mão de obra avulsa, que é o tema, né, relacionado da live de hoje. Voltando a mencionar que o trabalhador portuário avulso, a mão de obra avulsa, né, é totalmente gerida, administrada pelo órgão gestor de mão de obra. Deixa eu só dar uma boa noite aqui. Vou pegar o pessoal aqui que já entrou aqui. Daqui a pouco eu vou estar entrando no Instagram também aqui. Vou fazer uma chamada no Instagram quando a gente estiver mais avançada aqui na nossa transmissão, né, para a gente captar mais audiência para a nossa live. Vocês têm que compartilhar também, pessoal. Ajuda a gente compartilhando aí a nossa transmissão. Então, boa noite, Betânia, Felipe Sanches, o Marcelo, que eu já acabei de falar. Vamos lá, o Ivan, parceiro. Olá, quem mais é? Stephanie Soares, seja bem-vindo também, boa noite. Cadu, quanto tempo, Cadu? Seja bem-vindo aí, boa noite. Reforço que eu estou com problema no sinal, na transmissão. Pode ser que vocês tenham algum problema em receber o nosso sinal de internet, né? A transmissão pode ser que não chegue legal para vocês aí. Mas vamos lá, vamos em frente. Vamos lá que a gente está aí, ó. É a Iris também, boa noite, Iris. O Cadu já falou que voltou. Então, dando continuidade, né, ao tema da mão de obra avulsa, o órgão administra e fornece a mão de obra avulsa. Então, existe todo um processo, né, para esse trabalho, né, que caberá ao órgão gestor estabelecer o número de vagas, a forma e a periodicidade para acesso ou registro do trabalhador portuário avulso, né, além de arrecadar e repassar aos beneficiários os valores devidos pelos operadores portuários. O que eu quero dizer com isso, então, para vocês entenderem, até antes da gente entrar na parte da categoria, o operador portuário, né, principalmente que trabalha, né, em porto público e terminal privado também, ele contrata para aquela operação uma determinada quantidade de trabalhadores em várias categorias, estiva, capatazia, bloco,
eu vou estar mencionando mais à frente as categorias e as particularidades de cada uma delas, para quem não conhece. É claro, né, que é um espaço, né, para pessoas que estão no ramo e pessoas também que querem entrar no ramo, né, pessoas que estão entrando agora, é verde ainda no ramo. Eu fico aí à disposição aí para poder tirar as dúvidas que for possível referente a esse tema de hoje. Então, o órgão administra e fornece a mão de obra avulsa, ou seja, o operador portuário requisita ao órgão gestor de mão de obra aquela quantidade de trabalhadores para aquela determinada operação, que aí vai depender se ele vai trabalhar com um terno, se ele vai trabalhar com dois ternos. Quando a gente fala em operações portuárias, um terno ou dois ternos, um terno é uma frente de trabalho, dois ternos, duas frentes de trabalho, e aí a composição vai de acordo com a carga que vai ser movimentada, etc e tal, se é guindaste de terra, se é guindaste de bordo. Então, existe todo um trabalho por trás disso aí, e é preciso também ser bem administrado pelo operador portuário, porque você solicitar mão de obra, essa mão de obra também não trabalhar, né, não ser útil na operação, ou seja, uma função que não vai exercer atividade, vai ficar lá olhando a outra parte trabalhar, também gera prejuízo na operação. Então é muito importante ter essa atenção. Pessoal, qualquer dúvida, né? Ultimamente eu tenho ficado muito sozinho, né? Muito sozinho nas lives. Vocês não participando um pouquinho. Tem que fazer mais perguntas, fazer sabatina feito o pessoal do Jornal Portuário, que é quando eu estou lá no Jornal Portuário, o pessoal me pega mesmo assim, cada pergunta que eu fico assim, meu Deus. Mas aí o órgão estabelece o número de vagas, periodicidade para registro e acesso, para acesso ao registro, ou seja, quando há uma demanda muito grande no porto, o órgão, claro, ele abre vagas até mesmo para que haja uma rotatividade e para que nenhum operador tenha problema na hora da operação de faltar trabalhador portuário avulso para dar continuidade, exercer a operação, continuidade do navio, etc. e tal. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos passar para o nosso próximo slide aqui. Eu vou agora começar a entrar na parte, né? Agora eu vou entrar na parte aqui das categorias. Um outro detalhe muito importante, como está escrito aqui embaixo aqui na observação aqui, o órgão é uma instituição sem fins lucrativos. Vale salientar isso. Vocês que trabalham no porto, ele é um órgão que é mantido pelos operadores portuários, ou seja, o operador portuário, através de uma taxa mensal e uma taxa que é trabalhada sobre a carga, mantém a estrutura do órgão para que ela possa se equipar, para que possa pagar os seus salários, pagar as pessoas envolvidas na operação, o enfermeiro, o técnico de segurança, as ambulâncias, etc. e tal. Então é muito importante vocês terem essa consciência de que o órgão gestor de mão de obra não tem fins lucrativos. Eu vou dar um pause agora antes da gente entrar para as categorias, porque chegaram aqui, o pessoal começou a fazer alguns questionamentos aqui. Então, para que a gente não se perca também, deixe para depois. Antes de entrar na próxima etapa, vamos aqui só responder aqui alguns questionamentos. Deixa eu ver quem é que está online aqui. Vamos lá, Iris já dei boa noite, o Cadu voltou, a Ivone Rodrigues, boa noite, Ivone, seja bem-vinda. Cadu, muito trabalho, sempre torcendo por você. Obrigado, Cadu. Anderson Melo, boa noite, o grande Anderson. O Cadu também, grandes discussões em Santos, o pau está comendo entre TPA e terminais públicos e privados. Essa aí é uma guerra constante, viu, Cadu? Vai sempre acontecer aí. O Marcos Caranga Machado também está assistindo aqui. Boa noite, Marco. O Anderson está questionando aqui. Antes de solicitar, você precisa saber o que vai usar, não é isso? Respondendo ao Anderson, antes de solicitar, você precisa saber o que vai usar, não é isso? Exatamente, Anderson. Antes de você trabalhar uma operação, você precisa saber se o navio vai trabalhar um terno, se vai trabalhar dois ternos, porque isso influencia na composição. Então, são mais trabalhadores, caso você vai trabalhar dois ternos, são mais trabalhadores, e aí, dependendo do tipo de porto que você vai trabalhar, eu estou levando como referência aqui a nossa região, por exemplo, Suape, tem que ter um fornecimento de refeição, tem que ter um fornecimento de transporte, tem todo um processo devido à dificuldade do porto. Não sei como é que funciona em alguns portos que são colocados, por exemplo, Recife, o trabalhador avulso recebe vale-refeição. Então,
depende de cada situação. Então você tem que pensar toda a operação, além dessa gestão, no caso como operador portuário. O órgão só tem a obrigação de fornecer essa mão de obra e fornecer essa mão de obra bem equipada, com todos os EPIs, né, com todos os procedimentos que cabem ao órgão gestor de mão de obra. Boa noite aqui também ao Kleber Pinheiro dos Santos. Acabou de entrar aqui também. Boa noite, Kleber. O Marco Caranga está fazendo aqui um questionamento. Qual o indicador de desempenho de mão de obra do OGMO? Qual indicador de desempenho da mão de obra do OGMO? Não entendi bem o teu questionamento, Marco. Sinceramente, não entendi qual seria esse indicador que você estaria mencionando. Se você puder moldar um pouquinho aí essa sua pergunta, o desempenho, não sei se é o desempenho do trabalhador avulso que você está mencionando, ou o desempenho de como a mão de obra ela trabalha, ou se o órgão atende, né, no pedido do operador. Ele está ali para atender o operador, ele não tem que fazer nada contrário. Mas se for nesse sentido, viu, Marco? Eu desconheço algum indicador de desempenho, mas da mão de obra, sim. Da mão de obra pode existir um indicador partindo do desempenho da operação. Entendeu? No caso da operação portuária, o desempenho daqueles trabalhadores que estão lá envolvidos na operação. E aí a gente sabe que um período vai trabalhar bem, o outro período talvez não trabalhe bem, por ineficiência de um operador de terra para o outro operador de bordo, e isso vai surgindo as variáveis. Deixa eu só aqui. A Betânia está entrando aqui com alguns comentários. Assentada nas leis tal, relativa à segurança e higiene dos trabalhadores portuários, promulgada. A Betânia está envolvendo aqui uma parte mais técnica e detalhada, né? É bom e importante vocês fazerem essa leitura e ir atrás dessas legislações, dessas leis, até para se aprofundar mais no assunto, até porque se a gente for parar para olhar essas leis, esses pontos, realmente vamos ter aí umas 2 horas de live, vocês vão ficar cansados de estar me escutando e me vendo. Isso mesmo, Marco, exatamente, desempenho na produtividade. É isso aí que eu estava tentando deduzir mais ou menos seu questionamento, muito bom por sinal, que influencia bastante. A gente tem a experiência de operador como operações portuárias de você trabalhar com a equipe e você não produzir a mesma com a outra equipe. Então existe esse esgotamento, essa diferença, né, que também não é só por causa da mão de obra, existem outras questões também das características do operador portuário, das condições de trabalho, do local que está sendo trabalhado. Então esse ponto ele é muito, muito crítico, né? Ele é muito complexo, né? Mas nada complicado de você de repente trabalhar, pegar uma rotina de uma operação, vamos dizer uma operação de containers e uma determinada linha que movimenta aquela mesma média de containers na importação como exportação, e você tentar tirar essa média aí. É muito importante ter esse pensamento. Deixa eu só aqui me atualizar, pessoal, que agora tem que estar anotando, que a gente fica meio perdido, assim, fazendo as coisas às vezes na correria. Deixa eu ver aqui. Pronto, o Marco fez aqui o comentário. O Anderson Mello, acredito que produtividade por homem, exatamente. O Cadu aqui depende muito do granel sólido, por esse tempo, se líquido, se contém, isso mesmo. Pois ele só trabalha 6 horas, perfeitamente. Existem algumas convenções coletivas de trabalho, né, em alguns portos. Eu não conheço, né, eu conheço o local. Fora daqui eu tenho algumas referências, mas como eu não tenho participado de operações fora de Pernambuco, mas em Pernambuco existe na convenção coletiva a opção de fainas de 6 e 8 horas de trabalho. Então, cabe ao operador analisar operações aí. Eu já tive navio que só foi para descarregar um guindaste, né? Uma operação que durou 40 minutos praticamente, e o terno de 6 horas, né? Então, foi até aquela questão quando entra. Esse é um outro ponto que a gente pode pensar mais à frente, numa outra transmissão, falar sobre a questão das fainas, como é que funciona, mais ou menos, para vocês terem uma ideia.
O Ivan Campos, cada carga são falhas e produções de produtividade distintas, exatamente. Betânia, por que essa determinação que o sindicato não pode atuar como gestor de mão de obra avulsa, o TST? Porque essa determinação. A Betânia está perguntando por que o sindicato não pode atuar como gestor de mão de obra. Não é a função do sindicato. A função do sindicato, né, justamente vamos dizer, administrar, né, os seus associados, controlar, né, se a empresa que está sendo a contratante, né, quem está contratando a mão de obra, né, faz todo esse controle. É a mesma coisa que você tem, vamos dizer, os bancários. Então, os bancários são sindicalizados ao sindicato dos bancários e o sindicato fiscaliza se os bancos estão atendendo às exigências dos bancários, o que está feito em acordo, o que foi discutido em assembleia, se os banqueiros estão atendendo nas condições. Da mesma forma funciona os sindicatos, no caso, sindicato do estivador, sindicato dos arrumadores, dos portuários, sindicato dos conferentes. Então tem todo um controle. Claro que, né, de uma forma, né, até porque existe uma legislação em cima disso aí. A lei não permite, a lei obriga que se tenha um órgão gestor de mão de obra e controlado pelo operador portuário. Por isso que esse órgão gestor de mão de obra não tem fins lucrativos, como eu já mencionei há um tempinho aqui na nossa transmissão. Por isso que existe esse controle. Ainda o Ivan aqui está ainda debatendo a questão dos produtos, da operação, o Cadu aqui concordando, o Anderson Mello também, a Iris já entrando aqui com questionamento. Pessoal, vou entrar já aqui nos nossos slides aqui, começando com a capatazia, viu? Com a demanda das novas tecnologias no transporte marítimo internacional, houve a necessidade de uma evolução para que adequássemos ao nosso momento. Como você analisa esta evolução? Com a demanda de novas tecnologias no transporte marítimo internacional, houve a necessidade de uma evolução para que adequássemos ao novo momento. Como você analisa essa evolução? Isso aí, Iris, é um caminho sem volta, né? A gente sabe que a tecnologia, né, o desenvolvimento, o crescimento, isso aí é uma questão que os trabalhadores, né, os profissionais em geral, eles vão ter que se adaptar a essas mudanças. Claro que muitas delas ainda estarão sujeitas às legislações em vigor em cada porto, em cada país, em cada movimento que for feito. Mas a tecnologia, o avanço tecnológico, né, a produtividade vai se aumentar, entendeu? Vão se criar, de repente, novas especialidades, né, novas áreas serão abertas e cabe o profissional estar atento para que não fique perdido aí no espaço quando você chegar esse momento. O Cadu aqui, vamos polemizar. Meu Deus do céu, essa live vai até meia-noite hoje. O que você tem visto a contratação direta pelos operadores portuários em Santos, por exemplo? Cadu, sendo sincero, deixa eu só ler aqui. O Luanivson, isso? Boa noite, Luanivson, seja bem-vindo. Cabemos aos sindicatos apenas negociar as condições de trabalho, os fines, etc. Exatamente. Os sindicatos, eles têm esse respaldo aí perante o operador portuário, não ao OGMO, né, a negociar os contratos, as convenções de trabalho, os acordos coletivos de trabalho entre a categoria e o operador portuário, né, ou até mesmo entre os sindicatos dos operadores portuários de cada porto, de cada localidade no Brasil. O Marco Machado, você vai falar sobre capatazia. A gente vai fazer só mais ou menos as questões da função, mas claro que se surgir algum questionamento, viu, Marco, que você queira fazer e a gente conseguir aí atender a demanda, né, a gente vai aqui e continua discutindo aí. São 22 horas e 3 minutos, horário de Brasília, viu, pessoal? Estamos aqui atentos, o pessoal lá no Acre está com outro horário, Manaus também. Vamos lá, a gente tem que reforçar isso aí. As normas disciplinares é mostrar que os trabalhadores têm responsabilidade que o processo de gestão de mão de obra está sendo implantado de forma correta. Faz parte de um item da lei que deve ser regulamentada para não deixar os órgãos agirem por conta própria. É um questionamento da Betânia, exatamente. Isso aí os órgãos não podem agir por conta própria. Volta a reforçar, viu, Betânia? Órgão só existe porque tem um operador portuário para implantar o órgão, para fazer a gestão, entendeu? Fazer
o operador portuário, junta-se todos os operadores portuários e se forma o órgão. Sem o órgão não pode existir o trabalhador avulso. Né? O operador portuário, respondendo até a polêmica aqui do Cadu, né? Eu não estou acompanhando de perto até por questões de outras demandas, entendeu, Cadu? A gente tem alguns assuntos que a gente às vezes não se aprofunda muito, até pela demanda da nossa atividade, além aqui da nossa live, a gente tenta ajudar no máximo. Mas a questão é a seguinte, né? Os terminais eles podem sim contratar, né, os trabalhadores, porém eles têm que estar cadastrados no órgão, eles têm que ser trabalhadores portuários, têm que ser trabalhadores avulsos registrados no órgão. Então eles têm que fazer isso através de edital, seleção, tudo. Mas toda a prioridade vem de dentro do órgão. Se por acaso, que eu acho muito difícil não ter um trabalhador fora daquela capacidade, aí ele pode buscar fora. Mas isso aí é uma questão um pouco mais crítica, porque isso aí exige questões de direito, e a gente pode tem que ter cuidado na hora de fazer todo esse trâmite. Eu tive a oportunidade de trabalhar algumas negociações e contratar, né, mão de obra avulsa, como CLT na empresa, mas tudo dentro da legalidade, tudo através de licitação, de edital de contratação, onde os trabalhadores se inscreveram e fizemos a seleção. Mas sem questão de não precisa pedir perdão, Cadu. Mas a cada dia vemos mais a verticalização dos processos de contratação e concentração dos armadores. É isso aí, mas sempre vai haver um espaço para uma outra área, entendeu, Cadu? Eu acredito nisso. Vamos ter dificuldades, é um processo de transição que está acontecendo no Brasil, que já acontece no mundo. Então, a mão de obra em si, elas vão... Claro, hoje em dia, se você pegar uma mão de obra, como era um tempo atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, era uma situação, era uma outra situação de trabalho, era uma outra situação de técnica, de estudo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o próprio mercado exige que o próprio trabalhador avulso ele se qualifique cada vez mais. Eu vejo muitos, lá no grupo Conversando sobre Portos, mesmo no WhatsApp, tem diversos profissionais de porto, trabalhadores avulsos, estivadores, né, pessoal de capatazia, conferência. Então, é muito interessante sempre se manter qualificado em relação a isso. E a gente sabe que os portos em Santos, Paranaguá, Rio Grande, os profissionais, Vitória, os profissionais buscam muito aí a qualificação, né? E aqui eu não vejo acontecer muito isso para a nossa região aqui do Nordeste. Mas vamos lá, pessoal. Vamos continuar, né? Vamos continuar aqui. Daqui a pouco eu só vou dar um pause aqui, agora rapidinho, só para apresentar os nossos parceiros aqui, só para que vocês conheçam também quem está apoiando o nosso trabalho do Conversando sobre Portos. É o tempo também de eu respirar um pouquinho, tomar uma água e volto já já. Rapidinho, pessoal. Portuário é uma revista eletrônica que publica notícias sobre o cotidiano portuário e seu sistema logístico, interligado diretamente à economia de nosso país. É a primeira empresa a prestar serviços em assessoria publicitária no segmento portuário. Credibilidade e informação na velocidade do porto. Pronto, pessoal, consegui respirar um pouquinho agora para a gente dar continuidade aqui à nossa transmissão. Aproveitando para dar uma boa noite aqui ao José Vicente, também Vicente acabou de entrar aqui na nossa live, e também ao Rosélio, grande Rosélio. É isso aí, Cadu, isso aí, muito obrigado. Vamos entrar então agora, pessoal, na parte, né, porque a nova lei dos portos, né, a 12.815, tipificou 6 serviços portuários. Né? Então vamos começar, né, a falar sobre as categorias, né, que movimentam a riqueza do nosso país, né? Isso em qualquer lugar, do Oiapoque ao Chuí, né, está movimentando, e é uma das atividades mais importantes que podemos ver, né,
na logística portuária, né, não desmerecendo as outras atividades, mas pela força do trabalho, pela luta, né, pelo vigor, né, porque não é fácil, né, você dominar certo tipo de carga e estar ali, né, trabalhando, às vezes em situações até contrárias, né, ao que eles precisam, né? Mas faz parte, né? Então, como estava mencionado aí, vamos entrar na parte da capatazia, pessoal. Capatazia. Vamos lá, o slide da capatazia aqui, agora eu fiquei perdido aqui, é muita informação. Vamos dar a definição da capatazia. Vamos lá, estava só vendo os comentários aqui. Capatazia, né? Capatazia, o que acontece com o termo capatazia, né? Vou até voltar aqui para conversar com vocês, que é uma atividade de movimentação de carga nas instalações portuárias e encostado do navio. Resumindo, né, é aquele trabalhador que tem a função de engatar e desengatar a carga na hora da operação, né, ou abrir moega, ou fechar moega, as atividades no costado do navio que permita que a carga seja embarcada ou desembarcada, né, no costado, em cima do veículo transportador ou de uma esteira, qualquer coisa nesse sentido. Existe também o termo capatazia, que é usado também para quem trabalha diretamente com container, que é aquela taxa, né, o chamado THC, né, que é a cobrança da capatazia na movimentação de containers no terminal. Então engloba toda a movimentação. E o trabalhador de capatazia, ele faz a movimentação de carga também nas instalações portuárias. Ele pode trabalhar em armazéns, ele pode trabalhar em pátios com movimentação de carga, em silos. Então, é muito variado, ele abrange um caminho maior de operação de trabalho. Então, ele tem aí, né, tanto é que o número de trabalhadores em capatazia registrado, né, ele é bem superior à das outras categorias. Então, fica aí a dica, né, de uma função bastante importante aí quando o órgão aí da sociedade aí abrir inscrições aí, vá lá no sindicato da capatazia lá, procure o presidente, o diretor e veja como é que funciona o processo. Então, voltando aqui ao slide, vamos lá, pessoal. Aí vocês podem ver aí, eu vou estar compartilhando agora com vocês aqui uma imagem, né? Fugiu aqui um pouquinho aqui, vocês estão vendo aqui, né, um pouco mais aí ao canto aqui, né, próximo aí da hashtag MTZ faz acontecer, o trabalhador aí de laranja ali segurando ali, controlando, né, o içamento da peça, né, ou esse içamento a gente pode dizer que seja uma importação, pode ser uma exportação de qualquer forma, já houve o engate da peça, ou foi de bordo ou em terra, mas mesmo assim é o trabalhador que está ali no costado realmente para dar toda o apoio na operação. Geralmente a composição de capatazia, né, engloba 4 trabalhadores mais um chefe, né, que controla, né, esses 4 trabalhadores no engate da carga, isso na operação de um terno. Quando você vai para 2 ternos, aí você dobra, né, esse quantitativo para depender do tipo de carga, mas também existe uma faina mínima, que são de 2 trabalhadores. Deixa eu ver aqui, a Betânia está me chamando a atenção aqui. Aspecto importantíssimo a ser observado é a diferenciação que a Instrução Normativa 100/2003 faz entre trabalhador portuário avulso e trabalhador avulso não portuário. E ainda diferencia entre os trabalhadores portuários avulsos, quer confundir aqueles que são segurados como trabalhador avulso propriamente dito, e aqueles que são segurados como empregado. Ô, Betânia. Até eu fiquei confuso agora, viu, Betânia, com esse texto aí. O próximo que vamos aqui mencionar, pessoal, fique à vontade aí, coloque suas observações, como a Betânia está fazendo, é muito importante para que a gente crie espaço realmente para debate. Então a gente vai falar agora sobre a estiva, né? Eu vou voltar aqui para o slide. Então a estiva, que é, né, a movimentação de mercadoria nos porões e convéses dos navios. A questão da estiva, né, como eu mencionei, mercadorias nos porões e convéses do navio. Muitas vezes as pessoas generalizam, né, todo trabalhador como estivador. Pode ser que todos sejam estivador realmente. Mas quando a gente passa a dividir por categoria, né, a estiva é aquele trabalhador que trabalha a bordo do navio.
Então, toda a responsabilidade de tirar a carga ou, né, de engatar a carga de importação ou desengatar aquela que está sendo exportada dentro do porão ou convés do navio, né, aquela carga que está sendo trabalhada dentro do navio é responsabilidade do trabalhador de estiva. Né? Então, existe aí uma diferença da capatazia pela composição de trabalhadores é maior. Né? A faina ela é bem superior, depende do tipo de operação. Então, principalmente quando você menciona carga geral, carga granel, container, existem diferenças, né, na composição, até porque existem várias atividades dentro de bordo do navio na operação de estiva. O Marco Caranga aqui está falando, quando nós descarregávamos o petcock, sofríamos muito com a qualidade do desempenho da operação, pois se passássemos do período de descarga, pagávamos taxa de sobreestadia. É interessante o comentário do Marco. A gente conversou isso, se eu não me engano, na última quinta-feira, na nossa última live, quando falamos em afretamento de navios. Existe realmente, né, essa questão do operador portuário, né, ter a eficiência, mas a eficiência muitas vezes também depende do trabalhador avulso, né, que ele tenha realmente aquele desempenho, que aquela equipe realmente trabalhe da forma como o operador espera. É claro que são muitos, e é um rodízio, nunca é o mesmo. Muitas vezes você faz um navio e dependendo do porto que você estiver trabalhando e a regra de chamada, né, que seja trabalhada nesses portos, muitas vezes aquele trabalhador, aquela equipe que trabalhou um período, ele não vai trabalhar o próximo período, né, no mesmo horário. Então muda muito, né, e isso aí influencia também na produtividade. Né? Os textos aqui da Betânia Betânia, é muita coisa para eu ler aqui agora. Depois eu vou ver aqui se a gente conseguir um tempinho aqui para ler. São 22 horas e 15 minutos, horário de Brasília. Eu quero dar uma boa noite aqui à minha amiga Rebeca. Seja bem-vinda, Rebeca. Boa noite aí para você. É um prazer estar acompanhando você aqui, na nossa transmissão, você participando aqui, a Rebeca da KN. Seja bem-vinda. Então vamos dar continuidade aqui com o Estiva, né? Eu vou colocar uma foto aqui, mas continue fazendo os comentários, pessoal. Continue colocando seus comentários aí, que é sempre válido. Isso aqui até provoca, né? Me provoca a raciocinar um pouquinho as operações portuárias, até porque já faz um bom tempo que eu não me envolvo mais diretamente com operações de navios. Né? Então vocês têm aí uma foto, aí uma demonstrativa aí dos trabalhadores de estiva, né? Aí numa operação de descarga de chapa de aço. Né? Vocês podem observar bem, quem conhece as operações sabe o risco dessa operação. E vocês estão vendo 4 trabalhadores aqui, mas são mais, aí deve ter outros trabalhadores aqui, mais um pouco aqui fora da foto. Deixa eu só ver se eu consigo ler rapidinho aqui o comentário da Betânia. O TPA presta serviço aos múltiplos requisitantes da mão de obra, seja operadores portuários ou não, dentro da área do porto organizado, sem configurar vínculo empregatício, por expressa disposição legal. Somente ganha o seu sustento quando tem oportunidade de trabalho. Diretamente trabalhadores empregados cuja ocupação é permanente. Os TPAs vivem na incerteza, notadamente naqueles portos onde a movimentação de carga inteira. É isso aí, Betânia, exatamente. O pessoal que é trabalhador e é contratado, claro, ele tem uma garantia de ter aquele salário dele no final do mês, né? Não trabalha aguardando uma operação ou outra, ou, né, servindo de cada operação, que de repente são operações perdidas e o ganho não é tão certo, né? Varia de cada operação e do tempo que ele pode trabalhar a sua chamada. Vamos entrar agora nos conferentes, né, que é uma das funções importantíssimas numa operação, não desmerecendo as outras, mas esse é quem diz o que descarrega, o que não descarrega, o que embarca, o que não embarca, o que parou, o que não parou. Ele está ali para registrar tudo o que acontece na operação e dominar a operação com certeza. Dominar a operação com certeza. Então, é uma função aí que exige muita atenção, até porque quando você trabalha com volumes, né, você trabalha com volumes de grande quantidade, de contáveis, né, que você tem que estar atento à quantidade de caixas, de
de atados, não sei, depende de como é manifestada a carga. Então, é muito importante realmente o conferente estar atento a essa. Exatamente, Lanifson. A 12.805 também permite a contratação. E muitos terminais estão se prevalecendo disso, né, e agindo com as contratações diretas. Conferência, contagem e anotações diversas relacionadas à operação. Essa função do conferente, como eu já havia mencionado, né, eu trabalhei tanto, né, eu fiz a contratação de alguns conferentes na empresa lá e eu só achei, eu não tinha fotos de conferente. Essa eu puxei lá na internet, lá só para demonstrar, né, a atenção. Essa aí está trabalhando com um tablet que já representa, né, as operações. Aqui em Pernambuco, por exemplo, o sindicato já utiliza, né, um sistema em que toda a operação é atualizada online, né? Todo o controle da operação é feito online. O conferente está lá no costado, com o seu celular ou com o seu tablet, anotando as movimentações e atualizando, claro, tendo respaldo também da sua prancheta, né, com a sua caneta lá acompanhando também as movimentações. Então é um avanço aí, né, que há algum tempo já vem sendo praticado aqui no estado. A próxima atividade, conserto de cargas, né, que são os chamados consertadores, né, trabalhadores consertadores, que estão ali para, o nome já está dizendo, né, fazer o conserto da carga, né, geralmente em cargas, em sacados, né, repara e restaura embalagem de mercadorias. Pessoal, eu espero que a transmissão esteja chegando bem para vocês aí, porque o vermelho não acaba de sair no meu termômetro aqui, viu? Eu tive que tirar até um pouquinho da qualidade da transmissão para que vocês pudessem não ter problema na nossa transmissão aqui. E aí vocês podem ver aí numa imagem, aí também é só conseguir na internet, até porque não é uma foto comum, mas está aí um trabalhador consertando, né, acho que um saco de açúcar, alguma coisa assim, que avariou, abriu durante a operação. E ele está ali no porão para consertar, para corrigir, para reparar. Isso aí pode ser qualquer outro tipo de carga, não só ensacados, mas ele está ali pronto para fazer esse trabalho. Deixa eu só ver aqui, tem mais alguns aqui, ó, ainda estou no conferente aqui na minha transmissão, já estou lá na frente, consertador. Antes da gente falar do vigia, né, olha aí o vigia. Pessoal, vigia, também tem vigia. Vou explicar direitinho aqui, só vou ler aqui. O Lanivson Mello comentou a 12.800, que isso também permite a contratação da mão de obra, exato, a gente já comentou aqui. Temos que parabenizar o sistema online dos conferentes. Tive a oportunidade de acompanhar a evolução da conferência de carga no cais e o sistema tem facilitado muito a movimentação dos embarques e descarga. Comenta a Rebeca, boa colocação, Rebeca, nos seus comentários. O Ivan aqui também está mencionando, aqui, falando do sistema onde o operador portuário visualiza o acompanhamento online, exatamente. Né? O gestor, né, o gerente de operações, o supervisor, mesmo ele não estando lá próximo do conferente, ele pode acompanhar a movimentação full time, online, no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Realmente é um sistema muito interessante. Eu não sei como é que funciona nos outros portos. Quem quiser aí que for de outros portos, aqui o Lanivson Mello também, ele está aqui também. Pode botar aí suas observações, como é que funciona, se já está sistematizado o sistema de conferência de carga no porto de vocês aí que estiverem acompanhando aqui a nossa transmissão. Aqui no Porto Itaqui a mão de obra quase extinta. Os remanescentes ingressaram no quadro dos conferentes. E Itaqui Maranhão, né? Isso aí, Maranhão. Tem que... Deixa eu só refletir um pouquinho só no comentário que ele fez aqui. Aqui no Porto Itaqui a mão de obra quase extinta. É um comentário até que me assusta, viu, Leonilson? É incrível. Deixa eu ver aqui que a Betânia está batendo na tecla do trabalhador portuário avulso e a mão de obra não avulsa, que é avulso, que está confundindo até minha mente aqui. O que chamou mais a minha atenção foi o trabalhador avulso não portuário e o avulso portuário. O trabalhador avulso não portuário é aquele que presta serviço de carga e descarga de mercadoria de qualquer natureza, inclusive carvão e minério. E o trabalhador avulso portuário é aquele que presta serviço de capatazia, estiva, conferente de carga,
conserto, bloco, vigilância, embarcação, tá, uso e instalações é a função, o trabalhador avulso. Deixa eu só pegar aqui um texto, aqui, já que entrou aqui nessa polêmica. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui, pessoal, para a gente agilizar. Eu queria pegar um texto aqui que fosse bem claro para vocês entenderem. Eu vou pegar alguma coisa aqui, que agora nas páginas aqui, qual do horário também são 22 horas e 24 minutos, horário de Brasília, porque as colocações que a Betânia está colocando na nossa live, então acaba confundindo um pouco o nosso raciocínio em relação ao trabalhador avulso não portuário e o avulso portuário. É porque tem questão de categorias envolvidas, entendeu, Betânia, em relação a isso aí. Mas todos estão cadastrados no órgão. Então, a partir do momento que estão cadastrados em órgão, é válido se ele é avulso portuário ou não portuário. Existe a questão também do trabalhador portuário, que engloba categorias. Ivan, só você me ajuda aí, viu, Ivan? Nessa questão aí do sindicato dos portuários, que engloba a capatazia e os arrumadores, não é isso? Se eu não me engano é isso, que pelo menos aqui no nosso porto. Vamos lá, vamos entrar aqui no Vigia, enquanto ver se o Ivan aqui me ajuda nessa parte. Mas se eu não me engano é isso mesmo. Existe hoje o sindicato dos portuários, que engloba a capatazia e os arrumadores. Também fazem parte, ou é a capatazia que engloba os portuários e os arrumadores, não é isso? Agora eu fiquei confuso. Vamos falar sobre o Vigia. Esse negócio gerou uma polêmicazinha. Vamos falar então, para adiantar a gente vai voltar para o debate, mas deixa só para a gente correr aqui com os slides, para a gente não perder aqui os slides de foco. O Vigia fiscaliza a entrada e saída de pessoas e mercadorias nos portalóis, etc. Então, no caso aqui do Vigia, que eu também não achei, é incrível, rapaz, eu não achei a foto de um vigia de navio. Ninguém vai a bordo e tira a foto de um trabalhador de vigia, um trabalhador, um avulso, um trabalhador, uma mão de obra. Lonilson, isso é relativo a essa questão de portuário administrativo e trabalhador portuário avulso. Tem umas particularidades aí em cada porto. É um pouco complexo nessa parte aí. Mas vamos avançar aqui nos slides. E aí vamos entrar para uma outra categoria que também é uma categoria que afeta, entendeu? É uma categoria que afeta, pessoal, de certa forma, a operação, que é o bloco. Se o operador for portuário, né? Lembrando, só entrando nessa polêmica aqui, trabalhador portuário avulso, não avulso, etc e tal, hoje existe a multifuncionalidade. Hoje temos uma multifuncionalidade, né, correndo, né, nas atividades portuárias em relação aos trabalhadores portuários avulso. Ou não avulso, né? Aí tá, ou não portuário, né? Agora até eu fiquei confuso. Pessoal, sinceramente, eu não estava preparado por esse debate aqui, essa enquete, né? Mas fica legal. Mas é importante acontecer isso. Eu digo a vocês que é importante porque é nesse momento que se esclarecem, né, as dúvidas, e muitas vezes, né, temos as pessoas que estão aqui acompanhando, né, que têm realmente, né, também não são principiantes, mas são pessoas que já velejam há bastante tempo em operações portuárias em Porto, né, como o Lonilson, que está aqui, o Marco também, que estava comentando aqui, a Rebeca, né, então ajuda a colocar muitos pingos nos is, né, e a gente consegue realmente atender o objetivo, que é conversar sobre portos. Lembrando a vocês que conversar sobre portos abre espaço também, né, o programa Conversando sobre Portos abre espaço para outros temas, né, outros debates, não só relacionados a portos, mas que venham a agregar, né, tanto a você que é profissional portuário, a você que é profissional
de logística, né, ou outra atividade que seja aí um simpatizante, né, uma pessoa interessada no segmento, né, que possa também acompanhar aqui. Mas vamos lá, vamos para o bloco. Não é bloco de carnaval, viu, pessoal? Quando eu falo trabalhadores de bloco, não são de blocos de carnaval. Quero dar uma boa noite aqui ao Manuel dos Santos também, que acabou aqui de acessar aqui a nossa live. Então, o pessoal de bloco trabalha em limpeza, conservação, reparo e serviços correlatos. Aí eu entro novamente na questão da produtividade, que foi mencionada logo no início da nossa live pelo Marco, a questão da produtividade. Imagine você tinha trabalhado com petcock, não sei se você trabalhou, Marco, com outro tipo de carga, mas eu trabalhei bastante com escória. E é um produto que, se você não tiver uma certa atenção, se o teu supervisor não tiver uma certa atenção, se o chefe da estiva que estiver lá acompanhando o trabalho, o conferente, quem tiver responsável, porque cada porto tem suas particularidades, o Lonilson falou a questão do Itaqui, né? Se você for para outro porto, Santos, Maceió, Natal, algumas funcionalidades elas são muito parecidas, mas muitas vezes elas conflitam e muitas vezes tem grande diferença de outros portos, até por questões culturais também. Então eu trabalhei bastante com escória em swap, descarreguei aí toneladas e mais toneladas de escória. E no início rapaz, o pessoal tá me chamando no WhatsApp aqui perguntando cadê a live. Eu não entendo isso. A gente já está aqui há 1 hora aqui conversando. O pessoal não sabe entrar lá no WhatsApp. O Ivan, passa a mensagem lá pro Márcio, manda ele já sabe como é que faz a live, pô. Mas vamos lá. Muitas vezes a operação também. Mas vamos ver, a escória ela tem uma particularidade que ela gruda. Se você não pega aqueles navios box, né, que os porões eles são retos, e você pega um navio que são com serretas, aqui pelo menos chamamos de serretas, né? A carga ela fica acumulada em alturas que, se você não quebrar, ela vem pedrada praticamente. Então é uma carga que você descarrega com picareta, ou descarrega não, mas que você faz a movimentação dela do porão do navio, você tira das paredes do navio usando picareta. Não é fácil, o trabalhador ele se esforça bastante, né, para movimentar esse tipo de carga. Então, e se o trabalhador, né, o operador não estiver atento, a carga, se você seca o porão e as paredes estão lá, você vai ter que colocar o que para descarregar? Aí você vai ter que tirar um equipamento da sua operação, uma pá carregadeira, ou de repente vai ter que contratar uma plataforma, fora o desgaste que você vai ter e o maior de todos os riscos. A sua operação vai ficar atrasada, porque enquanto você não descarregar o último grão de escória, meu amigo, está contando e alguém vai pagar por isso. Por isso que o Marco falou agora a questão da sobreestadia do navio durante o atraso na operação. O Marco está dizendo aqui que a chuva atrapalha muito, pois se chovesse a operação paralisava. Como eu mencionei na live passada sobre o afretamento de navios, né, a chuva ela atrapalha bastante, ela vai atrapalhar a operação. Né, você vai ter um custo adicional, porque você vai ter mais trabalhadores engajados para você compensar aquele período que você estava trabalhando, né? Mas para efeito de afretamento, né, a chuva não conta, mas o Marco foi bem prudente em mencionar, porque atrapalha a operação e você tem realmente um custo adicional, né, porque você vai ter que compensar aquela tua hora parada. O Lanivson também aqui mencionou, como você falou, em muitos portos utiliza essa mão de obra avulsa independente da categoria, através da multifuncionalidade. Exatamente, isso funciona aqui também em Pernambuco, viu, Lanivson? A multifuncionalidade ela chegou, teve um pouco de resistência, mas hoje é uma realidade até pela falta de carga. Então, muitas vezes, não responde dentro da sua categoria. Boa noite, Luiz Cláudio. Seja bem-vindo aqui à nossa transmissão aqui
Jornal Portuário aqui também presente aqui. Já deixei a propaganda, viu? Só estamos esperando aí o direcionamento de vocês aí para a nossa próxima transmissão aí, se vai ser domingo, se vai ser no outro dia aí, mas a gente conversa aí lá no nosso grupo especial do Jornal Portuário. Seja bem-vindo aqui à nossa transmissão. E aí tá, meu amigo, aí uma foto aí dos trabalhadores de bloco aí fazendo a varrição do porão do navio. Esse porão aí parece ser muito bom de trabalhar, né? Não é todo fechadinho aí, serretas, tudinho. Isso aí deve ser fertilizante, algum produto assim, eu não sei. Não dá para identificar um produto branco aí, não, pode ser diversos. O Márcio acessou agora, né, Ivan? Foi você que ajudou ele, não? Pessoal, são 22 horas e 34 minutos, horário de Brasília. A gente está encerrando aqui essa questão do bloco, entendeu? Das fainas, né, das categorias que hoje operam os navios, né? Foi um tema que foi além da minha expectativa, porque eu ia apenas debater, né, a questão da mão de obra, né, as funções, as particularidades, até para que quem não conhece as operações possam ter uma noção de como é que funciona em cada categoria, né, vamos dizer assim, cada um no seu quadrado, fazendo a sua função. E foi além do que eu estava esperando, devido aos comentários, à participação de todos que estiveram aqui. Eu fico muito feliz. Peço mais uma vez que vocês compartilhem, né, a nossa transmissão, entrem lá na página do Facebook, né, e curtam, né? Curtam a MTZ lá no Facebook, para quem não curtiu, está entrando aí a primeira vez. Continue acompanhando diariamente, né, junto com os nossos parceiros. A gente está publicando notícias, publicando novidades. É muito importante aí a participação de vocês. Deixa eu só tirar a imagem aqui e voltar para vocês aqui. É muito importante essa participação de vocês. E também lá, né, junto com o pessoal do Jornal Portuário, aí, que também está divulgando notícias diárias do Brasil e do mundo, o que acontece, né, na área da logística portuária. Obrigado, Luiz. Obrigado pelo seu comentário aí. Obrigado pelo comentário da Rebeca aí também. Então, pessoal, é importante, antes da gente finalizar, que vocês fiquem de olho, né? Essa parte aí a gente está reservando, né? O fique de olho é que você, em sua localidade, fica também o canal aberto para que vocês possam, né, divulgar o que está acontecendo aí na região de vocês, no porto de vocês, em relação a cursos, treinamentos, workshop, qualquer evento que venha acontecer, cursos e eventos. Então, já estamos direcionando aqui, né? Hoje já deve ter finalizado, são 22 horas e 36 minutos do horário de Brasília. Em Fortaleza aconteceu um workshop sobre o operador econômico autorizado, né, que aconteceu hoje lá na Avenida Santos Dumont, no edifício Bernardino Macedo, lá em Fortaleza. E dia 8 e 9 vamos ter em Recife o curso de OEA, né, dia 8 e 9 em Recife. Teremos também o curso de OEA, também administrado pelo pessoal que é parceiro nosso aqui, que apoia também o nosso trabalho, que é do Porto Forte Maritime, o pessoal que está administrando aí os cursos através do Porto Forte Maritime, também em Fortaleza, Ceará, dia 4 e 5 de junho, em Salvador também, 4 e 5 de julho, o curso de OEA. E também no São Luís do Maranhão, não posso deixar de mencionar aqui, senão a Betânia vai ficar chateada, né, vai ter o primeiro simpósio de gestão portuária de 21 a 24 de maio, lá na Universidade Federal do Maranhão, né, do Maranhão. E aproveitando aqui para vocês, né, que não fazem parte ainda, que estiverem interessados, e faça parte aí do nosso grupo no WhatsApp, certo, pessoal? Então, finalizando aqui a nossa transmissão, respaldando aqui o comentário que a Rebeca está fazendo do Porto Forte, que a gente tem uma parceria aí com o pessoal lá, com a doutora Isabela, né, também está levando à frente aí os cursos, está muito interessante realmente, tem outras atividades, outros cursos também, muito legal. Então, pessoal, só quero desejar a vocês aí, né, a oportunidade mais uma vez de estar aqui nessa transmissão e tendo a audiência de vocês, tendo a participação de vocês, o comentário de vocês, as enquetes, as dúvidas. Então é muito bom que vocês continuem participando e compartilhem, divulguem o nosso trabalho, porque a gente quer avançar cada vez mais.
E a nossa próxima live, daqui a pouquinho, pessoal, daqui a pouquinho lá na página do Facebook da MTZ Inteligência Portuária vai estar a nossa enquete para a próxima live. Aí, entrem lá, votem para que a gente possa trabalhar a nossa próxima transmissão. E também, domingo ou no próximo dia da semana que vem, também estaremos lá no Jornal Portuário fazendo mais uma live para vocês. Então, quero agradecer mais uma vez aí a participação de vocês que deram audiência para a gente aqui na nossa transmissão. Uma boa noite, um resto de semana aí proveitoso para cada um de vocês, com muita saúde e paz. Que Deus abençoe cada um de vocês. Então, pessoal, uma boa noite e vamos lá, vamos em frente, que o caminho é esse. MTZ faz acontecer e você também pode fazer acontecer. Então, um abraço a todos aí, boa noite, tchau, tchau, até a próxima aí. Não esqueça, curtam a gente lá, vote lá no nosso canal.